Boa noite, patriotas do nosso Brasil, sejam todos muito bem-vindos ao canal Conversa Patriota Brasil. Hoje, 1+3 de junho de 2020, Sou o Fabiano Kramer, falo aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Antes de começarmos com a nossa conversa de hoje, peço que, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu joinha patriótico e opressor, acione o sininho para ser avisado dos novos vídeos e deixe o seu comentário, porque é muito importante para nós e para o canal. A nossa conversa de hoje vai ser sobre dois aspectos. Sobre o nosso ministro da Educação, querido ministro Abraham Weintraub, que está sendo caçado pela esquerda, vamos dizer assim, e outro aspecto sobre as manifestações desse domingo ocorridas em todo o Brasil. Já voltamos. Bom, vamos começar pelo nosso ministro da Educação, Abraham Weintraub, que está sendo, vamos dizer assim, de todas as maneiras, a esquerda está tentando tirá-lo do seu cargo. Ele é uma pessoa muito aguerrida, muito séria, talvez um dos ministros que levem a proposta de Brasil tão a séria, e tão aguerridamente, fale de maneira tão aguerrida, em apoio ao governo Bolsonaro, esse é um dos motivos pelo qual a esquerda quer tirá-lo de qualquer jeito. Não é só esse o motivo. O motivo principal que a esquerda quer tirá-lo da frente do Ministério da Educação é porque o Ministério da Educação é o principal instrumento que a esquerda teve durante todos esses anos de esquerda, para formar uma base na sociedade brasileira. Sabemos que é dentro das escolas primárias, secundárias e das faculdades que se formam ideias, que se formam opiniões, que se formam a cabeça da nossa juventude. E sabemos que o ministro da Educação está fazendo, dentro do Ministério da Educação, uma grande limpa. Por quê? Porque durante todos esses governos petistas, do Lula, Dilma, foram colocados mais de 100 mil servidores no Ministério da Educação, que o Ministério da Educação ele tem um total de 300 mil servidores em todo o Brasil. Desses 300 mil, aproximadamente 100 mil servidores são ou cargos de confiança ou pessoas colocadas pelo governo petista, de diversas maneiras, e para aparelhar o Ministério da Educação. Só no governo da Dilma, 55 mil servidores entraram, que são para aparelhar o Ministério da Educação. Por que o Ministério da Educação é tão importante? Ele é tão importante porque a nova... Desculpem, é uma alergia. A nova mandamento, vamos dizer assim, do socialismo, ele não é ir às ruas e combater. A nova técnica do socialismo é fazer a revolução socialista pelas ideias. Isso é uma ideia de Gramsci, daquele desgraçado lá.
Então ele prega que deve-se fazer a revolução pelas ideias, através das escolas, formando professores. Esses professores vão formando outros alunos, que na próxima geração vão virar outros professores, e assim vai, né? A Revolução Socialista não é feita do dia para a noite, eles pensam daqui 30 anos. Né? E se passaram quase 20, somando aí os governos do PT, mais Fernando Henrique, quase 20 anos, ou seja, deu quase uma revolução. E nesse período todo, né, foram formados dentro das faculdades diretórios acadêmicos, que são verdadeiros currais eleitorais da esquerda, né? Na Universidade Federal de Pelotas, aqui do Rio Grande do Sul, tem um convênio com a Universidade de Cuba, né, onde eles fazem intercâmbio de alunos brasileiros e cubanos e colocam os caras tudo nos dormitórios lá, que eles chamam de campo de concentração, né, onde não há condições mínimas, né, mas os caras ficam lá. Mas os caras, essas pessoas que vêm de Cuba, não se sabe se são estudantes, né? E se são da idade estudantil, que tem a idade de estudantil, porque no segundo grau não tem uma idade muito certa, pode ser dos 17 aos 40, né? Eles já vêm formados com essa ideologia de esquerda e vêm formar dentro do diretório acadêmico, dentro dos cursinhos, dentro das reuniões, né, mais esquerdistas. Então, né, o nosso querido Abraham Weintraub, ele vem fazendo, já desde o início do governo Bolsonaro, uma limpa, uma despetetização, né, do Ministério da Educação. Olha que essa palavra é difícil, né? E eles estão apavorados porque começou a dar certo, né? Ele começou a encontrar as pessoas, a saber quem são as pessoas, e se é cargo de confiança, extingue, pronto, tira. Se é concursado, transfere lá na mesma função para um outro local onde ele não vai influenciar tanto, e assim ele vai mexendo, né? E eles estão apavorados, eles querem tirar o Weintraub de qualquer maneira. E daí, o que aconteceu? Quando divulgaram aquele vídeo da reunião ministerial, agora de 15 dias atrás, Weintraub foi enfático, falou aquilo que falou, que por ele botava, inclusive, o STF na cadeia. Eles pegaram essa fala, né, e já usaram para criminalizá-lo, né, e tentar de outras maneiras tirá-lo, porque já estavam tentando há muito tempo, desde o início, desde que ele começou essa limpeza, né? O Weintraub, nessa tentativa de limpeza, né, pediu para o presidente Bolsonaro, e ele atendeu, né, fazendo um decreto, né, que o Weintraub teria o poder, né, de nomear para reitores das universidades federais novos reitores, porque para agora está terminando, muitos reitores estão terminando seu mandato e o cargo iria ficar vago, ou iriam ter que estender o mandato, né? E ele teria o poder de nomear, né, após o término desses mandatos, novos reitores até o término da pandemia, ou um pouco mais, até haver eleição para reitores, né? Mandaram isso para o Congresso, né, que é um decreto, o decreto passa pelo Congresso, e o Congresso simplesmente devolveu, né, para o presidente Bolsonaro o decreto, sem avisar que ia devolver, inclusive. Simplesmente se manifestaram nas redes sociais e devolveram o decreto, né? Com isso, o presidente Bolsonaro, para dar um fim no assunto, para não ficar de bate-boca, extinguiu o decreto e pronto, né? Por quê? Porque até então, até hoje, os reitores das universidades, né, são nomeados pelo ministro da Educação de acordo com uma lista tríplice que vem através de indicação e eleição, né, entre os funcionários das universidades, os alunos da universidade
e o corpo docente da universidade, né, ou seja, os professores. Né? Como a gente já sabe que os alunos que se envolvem nesse processo, né, na sua maioria são de esquerda, então vamos botar um nome de alguém de esquerda. Os funcionários que ainda estão na universidade e que são de esquerda da universidade, que são em bom número, né, concursados ou não, são em bom número, eles também se envolvem, e os que mais se envolvem no processo político, fazem questão de se envolver nesse processo, são de esquerda, provavelmente também vão indicar outro de esquerda, né, e os professores, né, que ou vão indicar um professor, né, para essa lista tríplice, por ser de esquerda ou por ser representante sindical, que não deixa de ser de esquerda. Né? Então, essa lista tríplice fica naquela, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Qualquer um dos três que ele indique é de esquerda. Né? Esse processo ele tem que mudar, ele tem que ser um processo democrático, né? De repente de eleição, né? Mas por um processo que dê oportunidade também aos movimentos de direita dentro da universidade, que estão começando a tomar força, de indicarem um da lista tríplice ou votarem diretamente num reitor e elegerem um reitor de direita. Né? Então, o Congresso, mais uma vez interferindo no Poder Executivo, né, devolveu, né, o decreto ao presidente, tirando assim a oportunidade do ministro da Educação indicar os reitores para as universidades. Que se o reitor ficasse lá 6 meses, ele já ia poder mudar muita coisa. Mas não foi dada essa oportunidade. Né? Eles estão de olho, como dizem. Estão de olho. Então, ó, de olho. Mas nós também, ó, de olho em vocês. Né? Não é... Né? E o ministro Weintraub está com toda essa dificuldade. Então, é por isso que eu peço a todos os patriotas que apoiem o ministro Weintraub nas suas redes sociais, no seu YouTube, no seu Instagram, no seu Telegram, no seu WhatsApp, né? Hashtag, né? Fica ministro Weintraub, né? Fechados com o ministro Weintraub, né? Para que ele tenha força e oportunidade de continuar no Ministério da Educação, o que é essencial, né, para o governo Bolsonaro. Né? O presidente Bolsonaro está sendo muito pressionado para mudar o ministro da Educação. Espero sinceramente que ele não ceda às pressões, né? Porque senão a coisa vai ficar difícil. Porque nós temos lá um homem que está querendo fazer a coisa certa pelos motivos certos, da maneira certa. Né? E esperamos que ele fique e ele consiga fazer o que tem que ser feito. Bom, o segundo assunto de hoje são as manifestações que tiveram Rio de Janeiro, São Paulo principalmente, Brasília tiveram poucas, né? Nesse domingo. Né? Tivemos manifestações a favor e contra o governo do presidente Bolsonaro. Né? As manifestações do pessoal de direita foram significativas, mas foram pequenas, vamos dizer assim. Né? Não foram as manifestações de muito vulto. Né? Já o PT convocou suas centrais sindicais, seus mortadelas todos, né? deve ter distribuído, sim, algumas toneladas de mortadela, né? E convocou os antifas também, né? Que eles acharam agora um nicho, né? Um nicho de novos apoiadores de esquerda, que são os antifas, né? Das torcidas organizadas, para fazerem parte das suas manifestações. Daí sim, claro, conseguiram um vulto de pessoas expressivo.
né, que eles dizem ser 70% da sociedade, né, mas eles esquecem que é 70% e 30%, né? E eles dizem que nós somos os 30%, mas eles invertem a coisa, né? Nós somos 30% que estávamos na rua, porque realmente foram poucos, mas 30% dos 70%. E eles foram 70% dos 30% deles, né? Então, foram realmente manifestações, tiveram manifestações em todo o Brasil, graças a Deus não houve enfrentamento, como eles estavam anunciando que ia haver, né? Eles estavam anunciando que estavam prontos para a briga, né? Nós, graças a Deus, fomos civilizados, ordeiros, né, e cidadãos respeitadores da lei, não entramos em confronto, isso é muito bom, parabéns para nós, né? Mas eu peço nesse vídeo, e vou pedir em todas as minhas redes sociais, e peço que vocês passem também em todas as suas redes sociais, para que domingo que vem, em todo o Brasil, em todas as capitais principalmente do Brasil, né, haja uma grande manifestação. Talvez a maior que até hoje tenha havido no Brasil, né? Vamos mostrar, né, para essa gente de esquerda, né, que nós somos 70% de 100%. Vamos mostrar que esse Brasil tem dono, essa terra tem dono, como já dizia Sepete Araju, né? E que essa bandeira verde e amarela nunca será vermelha, né? Então é isso que eu peço para vocês, né? Eu acompanhei os jornais hoje todos, né? E os meios de comunicação, lógico, foi pouquinha gente de verde e amarelo, a maioria foi com as bandeiras vermelhas, aquela coisinha da mídia podre, né? Da mídia marrom. Então vamos mostrar para eles, né? Semana que vem eu coloco aí, vou colocar em todas as minhas mídias sociais, que semana que vem, por favor, né, mostremos ao que viemos que essa terra tem dono e que a nossa bandeira nunca será vermelha. Vamos sair em peso, os 70% de 100, né? No domingo que vem, nas ruas das capitais brasileiras, certo? De todas as capitais brasileiras, fazendo uma grande marcha pela democracia, pela civilidade, pela ordem e pelo progresso, certo? Bom, era isso que tínhamos para hoje. Com Deus no coração, peço ao Pai Celestial que nos abençoe, nos dê suas bênçãos, né? Nos dê saúde, paz e sabedoria. Até o próximo vídeo e que assim seja.